Boa noite para todo mundo. Hoje é 2 de setembro de 2025, terça-feira. Agora é 18h49 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, tô eu e a Branquinha aqui, né, gente? A Branquinha já quer que eu faça a leitura da palavra, já está aqui comigo. Então, eu vou começar somente crer. Tudo é possível naquele que crê. Nada é impossível para quem crê. Então vamos cantar somente crer. E aí, depois eu vou dar início à leitura das 7 eras da igreja. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, quero pedir que o Senhor nos ajude a ler a Tua palavra, as 7 eras da igreja. Revela para nós a Escritura, que nós possamos sair daqui mais compreendido da Tua palavra, que nós possamos conhecer mais de Ti, Senhor. É o que eu lhe peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Como vocês podem ver, a Branquinha está aqui comigo, ó. Olha aqui para vocês verem. Olha quem está aqui comigo, ó. Ela não me larga, cara. Olha aqui, ó. Olha a Branca aí, gente. A Branca. Tá vendo? Estão vendo a Branca aí? Uma boa noite para todo mundo. Então vamos refazer aqui. Vou mostrar a Branca também no Instagram ali, que eu já mostrei no TikTok. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, eu consegui publicar um pouquinho melhor meus vídeos. Deu trabalho, mas consegui, graças a Deus. A minha Branquinha aqui, ó. A Branca aqui fica esperando eu fazer a live, né? Ler a palavra de Deus. Então vamos começar aqui as 7 eras da igreja que eu estou lendo. Essa aqui já vai ser a 16ª parte, 16 partes. Eu estou na página... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver a parte que eu tô. Ó, tem um aqui que tá amassadinho aqui, não precisa... Ó, tá amassado, mas não é isso não. Eu estou na página 132, as 7 eras da igreja, gosto de mostrar, ó, 7 eras da igreja. Então vamos lá, dar continuidade, né? Você receberá a palavra para o seu dia e a sua era. Para o seu dia e para a sua era, para o seu tempo. Cada era tem um tempo, e cada tempo tem um profeta de Deus, um homem de Deus predestinado para cada era, para cada tempo, para levar a palavra de Deus. E cada homem leva a palavra da maneira que era aquele tempo. Por isso que todos os enviados de Deus, cada um leva de uma forma. Depende da era, do tempo que você está vivendo, ele vai levar a palavra para você. Você vê quando clara se torna a verdadeira evidência, quando a palavra lhe é revelada. Observe, novamente, Jesus era a semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito o chamou do pensamento manifestado pela palavra de Deus, ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao receber a palavra,
e o Espírito Santo veio sobre ele, e a voz disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: Este tornou-se meu filho. Ele já era filho. Jesus era filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim e no mesmo padrão, conservou-se no Pentecoste, e sempre depois ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena redenção para aquele dia. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era daquele momento, naquela era, naquele tempo que você vivia, em que vive. Deixe-me mostrar-lhe mais claramente isto. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era, ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia é a era que a gente está vivendo hoje, tá? Escreve isso e diz: aquele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça. Singular. O que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, no Espírito, dirige-se a somente uma pessoa como revelação da palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito Santo tem a dizer para esta era. E seu mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Então dá para nós perceber aqui que a mensagem é para apenas algum grupo, não é para qualquer um. Porque a maioria vai rejeitar a mensagem por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo, quando através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação provida. Então, você pode estar escutando, mas não é qualquer um que vai receber a revelação de Deus. Nem um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mesmo mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não ache estranho que esse seja o caso, porque Paulo
estabeleceu esse padrão. Sobre a mão de Deus, somente Paulo tinha a plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios. Tinha tanto o homem de Deus lá, apóstolo, mas quem que era o profeta daquela era, daquela geração, era Paulo. Eles mesmos admitiram que ele que tinha a mensagem para os gentios. Então é o que eu estou falando com vocês. Cada era tem um mensageiro. Para aquele dia, e observe também, pela ilustração, precisa na palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, os macedônios, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviram. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro, determinado por Deus, numa certa área. E, em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz espalha através do ministério de outros que foram finalmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quanto necessário é falar. Somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós. Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. O avivamento se extingue. Quando cuidadosos, devemos ser em ouvir uma voz. Porque o Espírito tem apenas que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação do Senhor Jesus. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. Então dizer o que eles foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que vocês estejam conhecendo a verdade. Isso agora, talvez, você possa compreender agora, porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra, da maneira que o Senhor a me revelou. Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado, mas pela ajuda do Senhor, teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-los a entender e encaixar toda a Escritura de Deus. Tem que ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, de cada era, de cada tempo. A cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão,
você voltará ao que o Espírito está ensinando. Isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro, para cada era, pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será para causa de homens que voltaram a palavra para a sua era. O clamor de cada era é a repressão. Vocês deixaram a palavra. Arrependa-se e volte à palavra. Desde o princípio do livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, há um só motivo para o desagrado de Deus: deixar a palavra de Deus. E há só um remédio para reconquistar o seu valor, o seu favor: voltar à palavra de Deus. Na era de Éfeso, e nesta era, e em cada era que contemplamos, veremos que isso é verdade. E nessa última era, que é a nossa era, encontramos o total escurecimento da palavra de Deus. Quer dizer que nessa era onde a gente está vivendo, a palavra está escura. As igrejas não têm a palavra de Deus mais. A completa apostasia, terminando na grande tribulação. Se você é semente verdadeira, e se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará a sua palavra mais que o seu alimento necessário. Se você é um verdadeiro cristão, você vai preferir mais ouvir, mais buscar as coisas de Deus do que seu próprio alimento natural. Anelará viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos vós, que possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho na era da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:12, 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu o comer do maná escondido, e
e uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pérgamo, Pergamum, antigo nome. Situava-se na Mísia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente, superada pela de Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo, nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominação, adoração satânica que enchia o lugar. Então quer dizer que o lugar lá era uma aberração, mas tinha um povo lá, a minoria, que não era envolvido com essas coisas e eram verdadeiros cristãos. A era de Pérgamos durou quase 300 anos, de 312 até 606. Tá vendo? Essa aqui foi uma era. Aí depois dela entra outra era, depois outra era, até chegar na era que nós estamos vivendo hoje. Tudo tem uma época, uma era. O mensageiro, usando nossa regra, dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era. Isto é, nós escolhemos aquele cujo mistério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem excitação, declaramos ser Martinho, o mensageiro, para Pérgamos. Então, o primeiro mensageiro era Martinho, para a mensagem de Pérgamos. Martinho nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Douces e ao redores como bispo. Ele morreu em 399. Esse grande santo foi tio de outros cristãos maravilhosos. São Patrício da Irlanda. Martinho converteu-se a Cristo quando seguia carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade, era onde Martinho fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente
vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades. Até que Martinho se aproximou, vendo a situação difícil desse pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto, em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele como um mendigo, envolto na metade do manto de Martinho. Ele lhe falou e disse: Martinho, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com essa veste. Daquele tempo em diante, Martinho curou, servia ao Senhor de todo o seu coração, sua vida. Trocou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. A igreja já tinha uma idolatria lá dentro, gente. Foi Martim que foi restaurar a igreja verdadeira. Mas lá já tinha uma idolatria lá dentro da igreja. Presta atenção para vocês entenderem. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Tá vendo, gente? Que tem muita idolatria dentro da igreja. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus intervesse e virasse a árvore. Ao contrário, a menos que Deus intervisse e virasse a árvore, ao contrário. Quando caísse, os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta da colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiram foram esmagados, enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto, como Eliseu. Ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Então tá dando para vocês compreender aqui que antes de Martinho, a igreja já tinha uma idolatria, tinha os pagãos lá. E ele desafiou aqueles pagãos, confiando em Deus. Deus virou a ave e matou aqueles pagãos, alguns. Ressuscitou. Então esse homem aqui
era o mensageiro da primeira era. Deus trabalhou com ele. Em outras ocasiões, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore, seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martinho desceu e depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Martinho nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito Santo. O imperador não lhe concedia uma audiência. Então, Martinho foi ver um amigo do imperador, um certo Damaseus, um bispo cruel de Roma, mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martinhos voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiram entrar. Ele se prostrou sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmo. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente, um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono, e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir o Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade encontraram assassinos para matar Martins. Eles chegaram furtivamente à sua casa, e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e pôs suas gargantas à espada. No momento em que saltavam para a frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quadro. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra sua vida. Muitos, frequentemente, quanto homens são usados de maneira notória pelo Senhor. Eles se ensoberbecem, mas não foi assim com Martim. Tá vendo que ele era um homem diferente dos homens de Deus? Muitas vezes o cara sobe no púlpito, muitas vezes o cara tem uma igreja,
ele era diferente, ele ia contra tudo que era errado. E Deus estava com ele, tá? Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martinho encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina. E pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martinho pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente esse foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejou de nada a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pegar até tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus, enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando quando orava para obter plena segurança. Só de saber a respeito de Martinho e seu poderoso ministério poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíram. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados nos portes, eram pregados em toras de brucos e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar, até que sacudiam e a tragédia ficava ainda maior ao se pensar a respeito. Quando a gente se dá conta que isso não era obra exclusiva de pagãos, mas muitas vezes era causada pelos assim chamados cristãos, que achavam que fazia um favor a Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16:2. Expulsai-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Mateus 24:9.
Então vos hão de entregar para sedes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes para causa do meu nome. Tá vendo como que é servir a Deus? Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Martim foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para esta era, mas ele não apenas foi dotado como um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização, ele após resistência ao pecado nos lugares altos, ele defendeu a verdade com a palavra e os atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biográfico escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais ouviu virado ao perturbado ou se entristecendo, os rindo. Ele era sempre o mesmo. E parecia algo além de mortal, mostrando em seu semelhante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E aí seus mais impactados atacantes eram bispos. A saudação, Apocalipse 2:12. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena desse drama que se desenrola de Cristo no meio da trombeta, no meio da sua igreja, está para ser revelada com a voz como uma trombeta. O Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando vasta diferença tem esta apresentação com aquele em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinho, dizendo: eis aqui o nosso rei, o vosso rei. Agora vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Vou pegar um pouquinho mais de água ali, que minha água praticamente acabou. E volto. Vou apagar a luz já, aquela luz já também tá dando claridade no meu rosto e eu não consigo enxergar direito. Pera aí, só um pouquinho.
Dessas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado com o Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como o único Deus verdadeiro, e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamos, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção e as intenções do coração. Efésios 6:17. Tomai a espada do Espírito Santo. Aqui é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13-15. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada. João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Agora, podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra, é isso que ele é. A palavra em seu nome. Em João 1:1, onde diz: no princípio era o Verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução era verbo, e logos, que significa ou pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. O telefone é doido. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1:3. Havendo Deus, antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais, pelos profetas, e vos falou desses últimos dias pelo Filho, Logos, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos vossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Era e expressa a imagem de Deus. Novamente, em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a própria substância de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus Espírito, do qual ninguém podia se aproximar e a qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestado em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João 1,18. É complicado, gente. Eu vou tirar essa blusa aqui, deixa eu falar com vocês. Às vezes, eu sinto calor, eu tenho que tirar. Como eu tenho problema respiratório, eu não posso sentir muito frio, mas também não posso sentir muito calor, não. Vocês me desculpem aí. A janela tá toda aberta. Deixa eu ver se eu tiro essa calça aqui também, peraí. Mas eu marquei aqui. Eu acho que eu vou ter que usar até a bombinha. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito. Eu vou ter que ir devagar, tá? Eu também vou ter que pegar a bombinha. Que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Ô Juju, pega a bombinha pra mim. Fazendo um favor. Deus que em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou a coluna de fogo, que infundia melhor no coração dos homens deste Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas. Agora, torna-se Emmanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar, é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exegese, que significa explicar e esclarecer completa a completa e minuciosamente
É isso que isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe de Deus, porque ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tão perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele em João 1:3. O que era desde o princípio e o que ouvimos logo significa linguagem. O que vimos com os vossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, você vê, Deus é maravilhoso. Eu acho que eu não vou precisar usar a bombinha. Vou precisar usar, não vou usar, não. Melhorei, isso tá doido. Agora em Hebreus 1:3. Observe que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-se a si mesmo como um homem ou homem. Mas há algo mais a notar nesses versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo dois antigamente falando, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui, na margem de sua Bíblia, com reverência e anotação do DRC e Icofit tradução, você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nós, não pelos. Então, vê-se corretamente, Deus antigamente falou aos pais nós profetas, por meio da palavra. A letra está pequena, vou ficar aqui. Salmo 3:21. Portanto, o Senhor se manifestava a Samuel, era Silo pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João 5:7. Perfeitamente, o Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai, a palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Aqui está, mais evidentemente, exposto que a perfeita manifestação
de Deus no Filho foi pelo Espírito Santo, habitando inteiramente e manifestando-se em palavras e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Um não pode operar em separação do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus, habitavam inteiramente, e a palavra veio a eles. E assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito, sem medida, e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar a minha doutrina, não a minha, mas a do Pai que me enviou. Atos 1 João 7,16. Recordem, agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele, e a palavra sempre vem aos verdadeiros, cheios do Espírito Santo. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. E essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Novamente em João 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo. Ora, nesse versículo que acabei de ler, tampouco poderia receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você a receberia em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, eles vos guiará em toda a verdade. E a tua palavra é verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra. Tudo o que tiver ouvido a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir.
o Espírito, trazendo a palavra de profecia, quero que vocês observem bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele dizia que evidência seria que você estaria, na verdade, você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber essa palavra de Deus. Amém? Então eu vou já marcar aqui, ó, 141. Na próxima eu vou ler 142. Aqui, ó, bem marcadinho para mim não perder. Essa já vai ser, essa já é, né? A 16ª parte das 7 eras da igreja. O TikTok já está terminando ali, ó. Falta 20 segundos para terminar, 1 hora de live. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todo mundo. Que Deus os abençoe, que possa estar te ajudando essa leitura da palavra. Fica com Deus. E Deus nos abençoe. Graças a Deus deu para terminar. Eu melhorei um pouquinho aqui também. O TikTok aqui vai encerrar também. Deu 1 hora de live. Então uma boa noite para vocês. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar aqui. Fica com Deus, tá, gente?